Paloma e vou falar um pouquinho sobre a história do atletismo. O surgimento do atletismo se confunde com o da própria humanidade, pois o ser humano já praticava alguma dessas modalidades como forma de sobrevivência, como a caminhada, que era utilizada para se locomover de um lugar para o outro, e as corridas e saltos para escapar das presas. A história diz que os primeiros eventos esportivos organizados foram realizados por volta de 1200 a.C., no Monte Olímpicos, na Grécia. Nesses eventos, os homens exibiam suas forças, habilidades físicas e o controle psicológico, tudo em homenagem a Zeus. Oi, gente, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a história, dando continuidade que a gente já está aprendendo, tá bom? Em 396 d.C., um imperador chamado Teodósio, ele paralisou os jogos e a tocha olímpica ela foi extinta por 1503 anos. Em 1896, o francês Pierre de Fredin, barão de Coubertin, reativou os festivais esportivos e nele participaram 285 atletas de 13 países, e a tocha olímpica ela foi reacendida com o âmbito de trazer paz, promover paz entre as comunidades mundiais e também promover a luta, a garra, a determinação e não a vitória. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre a história do atletismo no Brasil. A primeira participação do Brasil em Olimpíadas aconteceu nos Jogos de Paris, na França, em 1924. O primeiro resultado importante veio em Los Angeles, Estados Unidos, nos Jogos de 1932, com o sexto lugar de Luciano de Castro no salto com vara. As primeiras vitórias individuais brasileiras no atletismo foram no Sul-Americano, realizado em Buenos Aires, Argentina, em 1931. Os primeiros ganhadores foram Silvio de Magalhães Padilha nos 400 metros com barreiras e Joaquim Duque da Silva no lançamento de dardo. Boa noite, vou falar um pouquinho sobre as corridas rasas, médias e fundo, um pouquinho da história delas. Corridas rasas, meio, fundo e fundo se dividem em 3 grupos. As de curta distância são as de 100, 200 e 400 metros. As de meio fundo são as de 800 e as de 1500 metros. As de longa distância são as de 5.000 e 10.000 metros. A origem se localiza na pré-história, quando os homens precisavam se movimentar rapidamente para caçar ou fugir de seus predadores. Oi, gente, agora eu vou falar mais algumas informações importantes sobre o atletismo. O atletismo no Brasil é comandado pela Confederação Brasileira de Atletismo. A Federação Esportiva Feminina Internacional foi criada em 1921. Atualmente, 6 atletas brasileiros estabelecem recordes mundiais olímpicos, sendo 8 recordes. A prova mais rápida é a de 100 metros. O tema da aula é atletismo, já falamos um pouco da história e agora eu vou falar um pouco sobre as modalidades do atletismo. Corridas de revezamento é uma competição onde eles andam em grupo e têm que ir revezando para completar partes da pista ou executar uma determinada ação. Corridas com barreiras são provas de atletismo que consistem em um corpo de velocidade que tem um percurso várias barreiras que o atleta tem que ultrapassar. Corrida com obstáculos são corridas que têm um percurso, barreiras que os atletas têm que saltar. As provas com obstáculos surgiram na Grécia. Marcha atlética é uma corrida onde se executa uma progressão de passos de maneira que o atleta sempre mantenha contato com o solo com pelo menos um dos pés. Salto em distância é uma prova da qual os atletas devem percorrer uma raia de pista correndo e saltar, caindo com os 2 pés em uma caixa. E no Brasil, os primeiros clubes que foram criados foram por ingleses e alemães radicados no Brasil. Eles que foram os pioneiros do esporte e que organizaram os primeiros clubes no Brasil, entre 1880 e 1900. Dentre esses clubes, a gente tem o que está até hoje, que foi criado em 1899, que é o Esporte Clube Internacional. Como todo jogo, precisa de regras. Então, em 1907, foi criado pela Livraria Garnier o primeiro livro com regras oficiais para atletismo. O Jornal do Estado de São Paulo patrocinou o Campeonato Atleta Completo, uma espécie de decathlon. E nessa primeira edição, quem ganhou foi um dinamarquês,
Slovard Rasmussen, e o segundo lugar foi para um brasileiro, o Amadeu Saraiva. Este é um esporte pouco popular no Brasil, infelizmente, porque a falta de campo, pista adequada para treinamentos e tudo mais, também a forma que é necessário para chegar até uma alta performance, falta de patrocínio, falta de visibilidade, isso tudo acaba atrapalhando e também não trazendo novos praticantes desse esporte.